voltando ao nosso vídeo em que vamos resolver questões da banca Sebrasp, questões de conjunções. Vamos lá. Aqui a banca traz um C que diz, ó, no trecho, batiam-me se no estudo me deixava levar pela preguiça. A banca quer trocar esse C por uma alternativa, que nesse caso aí é o quando, perguntando se a frase ficaria gramaticalmente correta e coerente. Repare que ela não fala de sentido, ela fala apenas de coerência. Ora, quando você vai ao texto, você vê que esse se é condicional. Repare, ele é condicional, ó. Batiam-me caso no estudo me deixasse levar pela preguiça. Se me deixava. Então, a banca pegou um se condicional e quer trocar pelo quando, que você já sabe que é temporal. E aí você vai me dizer, Adriana, não pode, Adriana, o sentido muda. Muda. Mas a banca não perguntou de sentido. Ela perguntou de gramaticalmente correta e coerência do texto. Então, ela só quer saber se a frase continuaria correta e coerente. O item está certo. Como assim? Não mudou o sentido? Mudou, mas ela não perguntou de sentido. Se ela tivesse assim, se ela tivesse perguntado, manteria o sentido? Ai, não, mudaria o sentido. Mudaria o sentido. Nesse caso, veja, ela não perguntou, perguntou de coerência. E o que é coerência? Coerência é lógica. A frase continuaria lógica. Mesmo que mudasse o sentido, lógica ela continuaria. Batiam-me quando no estudo me deixava levar, se no estudo me deixava, quando me deixava, as duas frases seriam coerentes, só que com sentidos distintos. No SESP tem que estar muito ligado nisso, não confunda coerência com sentido. Repito, se ela tivesse dito sentido, aí estaria errado. Próxima questão, aqui a banca destaca o embora, e aí ela pede, é uma questão aí com 4 assertivas, você marcar a resposta correta. Ela diz, sem prejuízo da correção gramatical e do sentido, o termo embora poderia ser substituído por, então a banca traz uma conjunção concessiva, embora é conjunção concessiva. E ela quer que você troque por outra. Resposta, letra A, ainda que é uma conjunção concessiva. O apesar de traz também ideia de concessão, mas é uma locução prepositiva. Não é conjunção. Então, geraria erro gramatical eu colocar o apesar de no texto. Repito, não posso trocar a conjunção pela preposição, vou até colocar aqui, porque se eu trocar pela preposição, eu vou ter erro no verbo, eu vou ter que mexer no verbo. Ó. Embora a aplicação de dados e análises esteja, teria que ser, apesar de aplicação de dados e análise, estar. Teria que mexer no verbo, porque quando eu uso uma locução prepositiva, quando eu uso uma preposição, o verbo tem que ir para o infinitivo. Entendeu? E aqui não, o verbo estava no subjuntivo. Só por isso, porque o sentido é o mesmo. Tem que mexer no verbo. Ó, mexer no verbo, para você não esquecer. Tá? Mesmo não, mesmo sozinho não, teria que ser mesmo que. Aí tudo bem, mas não foi o caso. Faltou o que na letra C, mesmo que. E o contanto que não poderia. O contanto que da letra D não poderia, porque contanto que é condicional. E o embora era concessiva. Tá bom? Vamos a mais uma questão. Aqui, a banca vem trocar uma concessiva por uma adversativa. Tá vendo o que ela faz? Por certo, não teria acordado muito mais tarde, mesmo que é concessiva. A banca quer trocar por entretanto. Entretanto é adversativa. Posso? Não, não posso. Item errado. Toda vez que a banca pede a troca da concessiva pela adversativa, muda o sentido. A não ser que elas mudem de posição. Não esqueça isso, ó.
O mesmo que estava nessa oração do perturbar-se. Entendeu? Não posso trocar pelo entretanto. Por quê? Porque quando eu troco uma concessiva por uma adversativa, se a adversativa entrar na mesma posição da concessiva, o sentido vai mudar. Ela teria que entrar na outra oração. Teria que entrar nessa oração aqui. E aí teria que haver uma reestruturação da frase. Teria que ser, por exemplo, por certo, ninguém o perturbou, porém, não acordou muito mais tarde. Então, por certo, ninguém o perturbou, mas, porém, não acordou muito mais tarde. Ou seja, quando você troca uma concessiva por uma adversativa, a adversativa, para manter o sentido, tem que ocupar a posição da outra oração. Aqui ia ficar muito estranho até. Aqui o ideal é a concessiva mesmo. Mas você entendeu o que eu quis te mostrar? Que se você for usar a adversativa, ela vai ter que entrar na outra oração, não na mesma. Quando for para entrar na mesma, tem prejuízo de sentido. Outra coisa que acontece é o verbo. Na concessiva, o verbo fica no subjuntivo. Quando você troca pela adversativa, o verbo teria que ir para o indicativo. Perturbava. Teria que ser assim, perturbava. Ou perturbou, dependendo do sentido da frase. Mexe no verbo, entendeu? Então vamos lá. Próxima questão, a gente está treinando com questões de conjunções do Sebrasp. Aqui a banca traz o como. Ela destaca o como, do como um soldado, e pede a ideia que ele expressa. Ora, leia aqui desde o início, olha o que ele diz aqui, na casa vazia, sozinha com a empregada, já não andava como um soldado. Concorda que esse como tem o sentido de do mesmo modo que, da mesma forma que, toda vez que o como tiver esse sentido de do mesmo modo que, da mesma forma que, será comparação, comparativo. Resposta, letra E. Entendeu? Próxima questão. Aqui, a banca de novo traz o como, só que aí ela pede o sentido, no trecho. Como somos competitivos, a conjunção como expressa o mesmo que. Então, você teria que ver o sentido do como. Depois de ver o sentido do como, lá no texto, você teria que marcar uma conjunção que mantivesse esse sentido que ele tem no texto. Quando você vai ao texto, vem aqui comigo, Leia aqui comigo. Esse como é igual a já que. Já que somos competitivos, o fato de sermos competitivos traz ideia de causa. A banca quer que você substitua por uma outra conjunção de mesmo sentido. Resposta, letra D. Por quê? Causal. Conformativa não, porque conforme é conformativa. Tanto quanto não, porque tanto quanto é comparativa. Apesar de é concessiva e embora é concessiva. Então, causal. Porque esse como tinha o sentido de já que. O fato de faz com que. Tá bom? Mais uma. Veja aqui essa questão. Aqui, a banca quer saber se poderíamos inserir a conjunção mais antes desse trecho. Não de uma imaginária vantagem literária. E pergunta se manteria a correção e a coerência. Quando você vai ao texto, leia um pouquinho aqui, olha o que ele diz. O desenvolvimento de uma literatura é decorrência de fatores históricos independentes da estrutura da língua. A qualidade da literatura francesa diz algo dos méritos da cultura dos povos de língua francesa, não de uma imaginária vantagem literária. Então, repare que antes ele tinha dito, diz algo dos méritos, não de uma imaginária vantagem. Diz algo sobre isso, não sobre aquilo. Reparou? Diz algo sobre isso, mas não diz algo sobre aquilo. Você foi ao texto e viu que havia uma ideia de oposição. Diz e não diz. Ideia de oposição. Posso inserir o mais? Sim. O item está certo. E mais,
não só manteria a correção e a coerência, mas manteria o sentido. O sentido também. Não é só coerência, né? Sentido também estaria perfeito. Tudo bem? Então, daqui a pouquinho eu volto com mais. Até!